para quem está chegando agora, toda quinta-feira, meio-dia, Live a Terapeuta Responde, que a Dani, esta que está aqui em cima, vem responder as perguntas que vocês enviam. Sempre tem alguém enviando algum questionamento e tal, e você pode enviar direcionado diretamente para essa live de quinta-feira, que daí a gente traz a sua pergunta aqui para responder. Então, vamos para a pergunta de hoje. É o seguinte, foi uma seguidora que mandou a pergunta assim, contou, né? Eu tô sempre procurando um parceiro, só que nunca dá certo. Ou atrai o tipo de pessoa que não dá certo, enfim, tá? Fica nessa busca, e o negócio nunca funciona. E aí tem a relação com a mãe dela, que quando ela era jovem, a mãe dela tinha muitos amantes, segundo ela, e acha que tem relação com isso, inclusive já tendo tido problemas, né, nessa dinâmica. Dani, quer falar alguma coisa? Vai você. O que você diria para ela? Que a pergunta foi o seguinte: qual a relação entre a minha mãe ter tido vários amantes e eu não conseguir acertar com um parceiro? A primeira coisa que me vem, Ana, é a dificuldade que as pessoas têm de entender que passado não é bagagem, no sentido de você ter que continuar carregando. Que basicamente repetição de erros é não lidar com o passado. Quando você comete um erro, supostamente você aprende. O problema é que ao invés da gente lidar, por exemplo, com a dor da decepção de uma relação, a gente culpa o outro, a gente diz que veio de não sei da onde, a gente fala não sei o que lá, a gente olha para o outro lado, a gente compra um picolé e finge que não aconteceu. Mas o espaço que gerou o erro, ele continua lá, pela recusa de trabalhar. Sempre existe uma relação daquilo que a gente vivenciou na infância com aquilo que a gente faz hoje. Mas é engraçado porque eu tendo a pensar de uma maneira engraçada. Então, por exemplo, ela coloca, na minha mãe teve muitos amantes. Isso, obviamente, vem com uma coisa de crítica, né? Eu estou repetindo o padrão. Eu tenho um relacionamento atrás do outro, nada vinga. Mas aquilo, como eu nunca me interessei muito por ter um relacionamento, me veio a pergunta, mas será que a mãe dela não gostava disso? Isso é de fato um problema ou uma escolha? Então, só o fato da gente se agarrar a uma interpretação já faz a gente ficar prisioneiro. E aí é muito engraçado, não? Porque como a minha mãe não conseguiu ser feliz, eu vou repetir esse padrão porque eu não consigo nem olhar para questionar, será que realmente ela era infeliz com a escolha que ela fez? É engraçado porque essa história do passado, ao mesmo tempo que a gente tem uma sociedade que fica enchendo o saco, cobrando os erros do passado e tentando apagar o passado, ao mesmo tempo você vê uma série de pessoas não conseguindo se transformar exatamente por causa disso. É como se, outro dia eu estava pensando, você arruma um professor para passar num concurso. Se no quarto concurso você não passou, cara, chega uma hora que você tem que olhar e dizer, gente, que raio de professor é esse que eu arrumei? O que eu posso fazer com isso? Mas ninguém continua. Desculpe. A mesma coisa com o médico. Você vai ao médico de 6 em 6 meses. Ele controla o seu desequilíbrio. Cara, quando você vai parar para perguntar, gente, será que não tem um médico que me dê saúde? Essa responsabilização, ela tem que acontecer. E ela acontece quando você olha para o passado e diz, tá, o passado foi isso. O que eu faço com isso? Pô, a minha mãe foi um horror, meu pai foi um terror, a minha avó foi um personagem de Pulp Fiction. Enfim, o que vem atrás de mim é absolutamente ruim. Tá. E uma hora você tem que parar e dizer, peraí,
Tudo bem, isso foi uma catástrofe. Qual é o aprendizado que tem para mim nessa história? O que eu posso fazer diferente? A começar a olhar para o passado de uma maneira mais compassiva. Porque, mal ou bem, a galera do passado fez o melhor que pôde com o nível de consciência que tinha. E com todos os erros do passado, de alguma maneira deu certo que você está aqui. Então, se a gente sair desse lugar de buscar explicações nos outros, de tentar justificar os nossos estados estranhos por coisas que aconteceram anteriormente e simplesmente olhar e dizer, ok, eu entendi, eu vi, eu perdoo, eu deixo ir, agora eu vou assumir a responsabilidade de fazer diferente. Se você está recorrendo no mesmo erro, já deixou de ser passado. Isso é presente. É a sua escolha. É a sua forma de atuar no mundo. É você que tem que mudar. E aí volta aquela história. Ninguém muda se não olhar para a sua escuridão. Tudo bem, mas os relacionamentos dão errados sempre. Por que eu atraio homens errados? Eu realmente quero intimidade? Eu realmente estou pronta para isso? Eu quero dividir as coisas, né, de uma maneira equilibrada? Eu tenho coragem de realmente mostrar a pessoa que eu sou? Qual é o padrão por trás dos meus relacionamentos? Eu estou repetindo as escolhas da minha mãe. Tá, entendeu isso? Vai fazer o quê? Ou você chega e diz, eu não vou mais repetir e vou fazer o que for necessário para mudar, ou tudo bem, você vai ter, que aliás é exatamente a coisa que eu encrenco um pouco com psicologia. Você vai entender por que você chegou aqui. Eles só não te dizem o que fazer com isso. Porque o entendimento nesse ponto, ele não é suficiente. Você tem que ter todo um desdobramento físico, emocional e energético para conseguir mudar o padrão. Por isso a gente está recorrentemente falando das meditações ativas. Eu lembro que eu fiz 1 ano de terapia. E quando eu terminei, falei para psicóloga lá, que era uma pessoa que eu adoro. Enfim, era uma excelente psicóloga e tal. Eu falei, tá, tudo bem, nós entendemos tudo de como eu cheguei até aqui. E agora eu faço o quê? E é engraçado porque essa compreensão, ela em geral, ela é usada para manutenção do padrão distorcido. Eu sou assim porque minha mãe foi. Se você entra nesse lugar, você acostuma a ser infeliz. É exato. É uma coisa meio óbvia, mas as pessoas têm dificuldade de ver isso. Fala, Ana. É impressionante. O que eu tava. Enquanto você estava falando, a pergunta que me veio em primeiro lugar é: por que eu estou buscando um relacionamento? Porque o quadro geral é: eu quero um relacionamento, que eu quero ter alguém com quem dividir a minha vida, porque isso traz uma satisfação enorme, porque isso me faz feliz, porque é super legal dividir, é super legal sei lá o quê, o sexo é incrível, e sei lá mais o quê. Eu quero um relacionamento, eu acho super legal ter uma família, eu quero ter uma família, e sei lá o que vier à tua cabeça, porque o padrão de busca é esse. Só que no fundo, no fundo, no fundo, todo mundo está buscando um relacionamento porque quer alguém que satisfaça as suas necessidades emocionais. E aí eu venho com o discurso, eu estou repetindo o padrão da minha mãe, porque minha mãe era assim, não sei o quê, e aí eu estou fazendo igual, então eu sou assim, porque eu fui criada assim, eu fui ensinada assim, eu não sei fazer de outra forma. Pronto, está justificado. E aí o que eu faço com isso? Não me mexo. Aí o problema, ao invés de virar uma oportunidade incrível para o crescimento, vira o seu assunto. Você vai falar disso sempre que surgir o assunto de relacionamentos, você vai ter toda a explicação, você vai saber conversar, você vai falar com as pessoas, você vai dar desculpa para você mesma no espelho, só que o padrão continua aí te fazendo absolutamente infeliz. Gente, não dá para buscar felicidade, satisfação interna, plenitude, alegria de viver, seja lá o nome que você queira dar, se você não pega os problemas que acontecem na sua vida e tratam como oportunidade.
E Hoje, Ana, tem quando eu estava passeando no parque, uma história bem rápida. Eu vou a um parque que fica aqui a 500 metros da minha casa, praticamente todos os dias, levar os cachorros para passear, pisar na grama, correr, pegar sol, jogar bolinha, etc. Eu e mais a vizinhança inteira faz isso. A gente sempre encontra um dono com cachorro lá. E no domingo a gente vê muito assim, quem tem filho leva criança para andar de bicicleta, tal. Um parquezinho bacana. Hoje fui passear e veio uma senhora andando e falando assim: eu tenho fobia de animais, eu tenho fobia de animais, eu tenho fobia de animais, não chega perto. Tudo bem, eu entendo o que é ter uma fobia, né? O que você está sentindo muito medo. É um lugar horrível de estar. Só que ninguém estava chegando perto dela. Ninguém. Ah, mas ela tem o direito de passear no parque. Claro que tem. E estava lá passeando no parque. E ninguém estava chegando perto dela. Você percebe que é o prazer do problema virar o assunto? Eu posso estar muito, muito enganada, mas eu duvido que ela faz alguma coisa para tratar a fobia que ela tem. Duvido. Tomara que eu esteja errada, né? Mas pela experiência que a gente já criou ao longo desses anos, normalmente não é isso que acontece. Aí você vai passar a vida inteira com fobia de animais, ou vai passar a vida inteira buscando ser feliz no relacionamento, ou vai passar a vida inteira buscando sucesso, seja lá a forma que você entenda o que significa sucesso, e não vai conseguir, e os seus problemas vão ser os seus problemas vão virar o seu assunto. E infelizmente você vai se manter no mesmo lugar. Porque a vida, ela é muito sábia quando ela traz a oportunidade que a gente precisa para crescer. Se eu tenho um problema com uma mãe que nunca acertou em relacionamentos e eu estou repetindo o comportamento dela de também não acertar, essa é a oportunidade. É engraçado que você falou, a gente busca relacionamentos para suprir as necessidades internas. Se a gente fizesse isso conscientemente, tinha até uma chance. O problema é a história da narrativa. O cara acredita nas coisas, né, que os romances contam. O cara acredita que vai vir de fora. Ele acredita que se for aquilo... Quantas mães eu vi? Não, eu preciso ser mãe para me sentir mulher. São as narrativas que se criam. Se você não está na origem do problema, você não consegue resolver. Então é aquilo, eu não me sinto inteira, eu não me sinto sensual, eu não me sinto forte, eu não me sinto uma mulher de verdade. Eu tenho que olhar para isso. Se eu disser, eu preciso ser mãe para resolver isso tudo, a única coisa que eu vou fazer é criar uma relação muito complicada com o filho. E a mesma coisa com relacionamento. Ah, eu quero uma sexualidade intensa, eu quero aquele cara que vem e me pega de jeito, isso e aquilo. Amiga, se você não consegue relaxar no toque, ele pode ser, sei lá, o cara do Cirque du Soleil. Ele pode fazer todo tipo de... E você vai ficar toda dura lá sem saber o que fazer com isso. É bizarro, porque aquilo, de novo, você quer ser feliz? Então olha para você. Você quer estar nutrida? Então olha para você. Você quer que a tua vida seja uma vida com alegria? Então olha para você. Quando você olha para você, aí você começa a ter todas essas coisas dentro, porque é o estado natural do ser humano. Porque, na verdade, se você pensar, gente, o que a gente precisa para ser feliz? Basicamente, condição primeira, saúde. Se você tem isso, se o teu sistema tá legal, o resto fica fácil. Porque o que é ser feliz? É você estar confortável, é você estar relaxada, é você estar bem-humorada, é você estar curiosa, é você estar aberta. Observa que é você isso, é você aquilo, é você não sei o que lá. Porque se você não estiver nesse lugar,
tudo que você vai atrair, o que, que vai fazer? Vai espelhar que você está num péssimo lugar. Exato. E aí aquilo, alguém te dá uma esmola, dá aquela melhoradinha, aí você chega abanando o rabinho, que nem cachorro. E que legal, eu vou por aqui. Só que é o seguinte, esmola não resolve o problema. Porque, na verdade, quando alguém te dá uma esmola, essa pessoa não está vendo você. Ela está vendo a sua carência, a sua menos-valia. Ela está no lugar acima. Se eu estou me relacionando com alguém que constantemente se coloca em cima, eu vou estar constantemente me sentindo embaixo. E por mais que ele cuida de mim, ele me protege, ele está sempre à disposição. Por mais que eu tente esse discurso, dentro, o que eu estou reafirmando, eu sou pequena, eu sou frágil, eu sou incompetente, eu não tenho como me manter sozinha, eu sou dependente dessa pessoa. Você acha que isso não nutre amor? Chega uma hora, gente, que aquilo acorda porque esse sonambulismo não resolveu o problema de ninguém. E o contrário também é verdadeiro. Se você é a pessoa que se coloca sempre em cima, você vai estar sozinha? E Com aí, peso. se o objetivo, se a ideia do relacionar é a troca, se você se sente sozinho o tempo todo, qual é o propósito? É isso. Mas é aquilo, para você partilhar, você tem que ter. Começa por aí. Ou pelo menos é o seguinte, eu não tenho, você não tem, então tudo bem, vamos vazios conquistar alguma coisa, mas você tem que vir para um lugar de verdade. Exato. Então, deixa eu aproveitar e fazer o convite. Gente, eu e a Dani estamos abrindo um grupo de meditação gratuito todo último domingo do mês, às 10 horas da manhã, horário de Brasília. Repetindo, todo último domingo do mês, às 10 horas da manhã, horário de Brasília. Vai ser pelo Zoom e o nosso primeiro encontro vai ser agora nesse último domingo de abril já, que vai ser dia 30 de abril. Que é o quê? Justamente para abrir esse espaço onde você vai poder meditar, olhar para você, refazer sua conexão interna e aí sim entender o que é real para se mover no mundo de uma forma onde você possa ter uma vida melhor do que agora. Porque a meditação traz esse espaço. E quando a gente está num grupo de pessoas que está todo mundo querendo esse espaço, a experiência é potencializada, né? Então, fica o convite aqui. Quem quiser participar, me manda mensagem no Instagram, tá nos meus stories, vai estar nos meus stories todos os dias até o dia 30. Tem post no meu feed. E, enfim, me manda mensagem de qualquer forma falando eu quero participar, que eu vou te mandar o link do convite. Porque a meditação é a principal e a mais eficiente ferramenta para te trazer para esse espaço de conexão, onde você está no que é real e aí sim você tem a possibilidade de fluir no amor, de começar a se relacionar de uma forma que realmente vai te preencher. Ana, eu me lembrei, você falando isso, que há muito tempo atrás eu fui para um grupo que era muito intenso. E tinha uma menina lá, gente, ela gostava de mim de graça. Aquela coisa, energia que bate. Uhum. E eu gostava dela de graça também, só tem um problema. Quando uma das duas abria a boca, a outra ficava histérica, porque a gente tinha exatamente o pensamento oposto. Se eu achasse que isso aqui era verde, ela achava que era amarelo. Um negócio bizarro, a gente não conseguia se comunicar verbalmente porque era insuportável. Mas aí vem a história do grupo, vem a história da escolha do amor. Um dia a gente sentou e começou a falar, é impossível a gente conversar e ficar legal. Mas, pô, eu gosto de você, só que eu detesto a forma como você pensa. Para mim, é inaceitável. E ela virou para mim e disse assim, eu sinto igual. Aí eu falei, mas eu não queria perder a oportunidade de ter alguma coisa. Então a gente ficou mais engraçado. Eu passei enquanto ela ficou lá, né? Que eu fiquei mais tempo, eu estava na Índia, eu fiquei mais tempo e ela viajou logo em seguida. Mas nos dias em que ela ficou lá, a gente se encontrava para sentar em silêncio. E era uma piada, porque tinha uma coisa de um comprometimento
de uma aceitação implícita, que eu gosto de você apesar de eu odiar o que você pensa. Porque a pessoa não é só o pensamento, ela não é só a opinião. E assim, nesse tipo de encontro de pessoas que buscam, você valoriza a pessoa como um todo. Então aquilo 1% teu me desagrada, eu te jogo fora? Relacionamento não é isso. Relacionamento é, apesar disso, eu não abro mão. Porque tem tanta coisa especial em você. E foi legal porque foi uma coisa consciente dos dois lados. Era bizarro. A gente ia sentar, fica quieta, só para poder curtir a companhia uma da outra. Quer uma comunicação maior do que essa? Aquilo que era impossível através da palavra se tornou fácil através do silêncio. Esse tipo de coisa as pessoas sequer pensam a respeito. Porque a gente não tem muita oportunidade, nem o hábito de realmente uma pessoa olhar para outra. E aí aquilo, eu quero ser vista. Eu não enxergo os outros, eu vivo na ilusão, eu vivo na projeção, eu vivo jogando o passado em todo mundo, eu vivo na expectativa do futuro. Como que isso vai nutrir? Chega uma hora que você tem que parar. Eu lembro uma vez também que eu entrei num táxi, eu não sei porquê, a gente começou a conversar sobre relacionamento, e eu perguntei pro taxista, gente, taxista brasileiro, tá? Moço, o que o senhor considera que é a mulher ideal? Foi a coisa mais bizarra, eu nunca esqueci. Ele falou, a mulher ideal é aquela que me aceita do jeito que eu sou. Mas foi assim, papum! Eu cheguei a levar um susto, que eu falei, gente, isso é o óbvio. Não existe amor se não existe aceitação na escuridão e na luz. Não existe amor se você não é capaz de se colocar por inteiro. De repente, aquilo. Por que meus relacionamentos dão errado? Porque você está se tratando de uma forma adoentada. Porque você não está se relacionando com você de uma maneira saudável. Tem um filme chamado 28 Dias, que é o filme mais chato que eu já vi na vida. Mas, enfim, era a história de dependentes químicos que passavam lá pela reabilitação, sei lá. E aí um perguntou, como é que eu vou saber se eu estou pronto para me relacionar? O cara falou, olha, você primeiro compra uma planta. Passa um ano cuidando da planta. Se a planta não morrer, você sobe um nível, compra um animal. Cuida do animal durante 2 anos. Se ele não morrer, você está pronto para se relacionar. Então, basicamente é o seguinte, tem 3 anos para você fazer a limpeza interna. Porque aquilo, para se relacionar, você precisa ser capaz de ver e de se fazer ver. O que quer dizer se mostrar em verdade. Se você nem sabe direito o que você é, como é que você vai passar isso adiante? E é por isso que a gente fala da meditação o tempo todo, porque é o lugar onde você vai parar e se ver. Vai fazer isso. Pare e se ver na correria do dia a dia. Gente, outro dia não, há muito tempo atrás, uma pessoa, a gente estava num papo entre amigos e falando sobre televisão, quem assiste, quem não assiste, quem que vê, quem que não vê. E uma pessoa me falou que tem televisão no quarto, que ela e o marido acordam e ligam a televisão. Como a gente vê o outro, como que a gente se vê nessa rotina de que não para um minuto? E quando para é porque já tá, ó, agora eu não tenho mais como me mexer, agora eu tenho que parar. Ou quando pior, né, vem uma doença e te para. Por isso a gente fala da meditação, que é o lugar para você parar e se ver. Se você não para e se vê, não para ver o outro, qual o propósito? É isso. Qual o propósito? Só produzir, produzir, produzir? Não que não seja importante produzir. Tudo na vida tem o seu espaço. Mas só produzir vai ser uma vida muito vazia. E é engraçado, Ana, que até a história da produção. Aquilo, o homem, e isso é assustador, se tornou mercadoria e produto. O meu valor está associado àquilo que eu produzo. E vai perder espaço, porque agora está vindo esse boom tecnológico. A máquina pode fazer melhor. Por que pode
fazer melhor, porque virou produção em série. Não virou mais a produção qualificada, a produção comprometida, a produção única. Não, as pessoas simplesmente... Às vezes eu fico vendo esses vídeos de fábricas dos empregados trabalhando. Gente, é passar o dia inteiro fazendo a mesma coisa numa velocidade, num troço. Quando termina o dia, eu não sei o que sobra dessas pessoas. Porque aquilo, tudo tem que ser muito, tudo tem que ser rápido, tudo tem que ser correndo, tudo tem que ser transbordante. O ser humano tem limitações. A gente pôs quantidade em cima de qualidade e está morrendo de fome por causa disso. Aquela coisa do saborear, aquela coisa do ter tempo para digerir. E eu não estou falando metaforicamente, não. É literal. A gente come correndo uma comida que é toda estranha, não tem tempo de fazer digestão, aí tem que trabalhar não sei o que lá, aí aquilo, a energia que deveria estar indo para a criatividade, está tentando brigar com o estômago que não está aceitando bem aquilo troço que comeu, e aí você dá dor de cabeça, porque você está se obrigando a estar num lugar que, na verdade, teu corpo queria estar num outro lugar. Chega no final do dia, você chega em casa exausta, frustrada, se sentindo toda bizarra, aí você vai falar de relacionamento? Aí você vai relaxar à noite? E aquilo, seu marido chega para você e pergunta como está o dia, você tem um ataque. Se no meio do caminho você ainda encontrou tempo de passar no cabeleireiro, quando você chega em casa e ele, ao invés de dizer que você está linda, ele pergunta como foi o seu dia, aí você olha para ele e você não se importa, você não viu minha mudança, você não percebeu meu cabelo. Desse estado de desequilíbrio e amargor, como que você vai ter uma relação legal? Se a gente não se trata com respeito, como que você vai atrair alguém que te respeite? Tem umas coisas que são bizarras, a história do machismo, do feminismo. Gente, esses rótulos todos estão aprisionando todo mundo. Não, porque não, se ele pagar a conta é ofensa. Antigamente era cuidado. Aquilo, a escravidão, era luxo, até virar ofensa. De repente, você tem que olhar e dizer, vamos olhar para o que é criativo, ao invés de começar, né, a fazer... Pum, cola um rótulo. Pum, cola outro rótulo. Pum, cola outro rótulo. Ninguém aguenta mais isso. Chega uma hora que você tem que olhar e dizer, gente, eu só quero ser uma pessoa do bem. Como é que começa isso? Sendo boa para si própria. Tendo para oferecer. E aí aquilo, se eu estou feliz, se eu estou nutrida, se eu estou criativa, como que eu vou atrair uma relação ruim? Até porque se eu estou nesse espaço todo, chega um cara chato ou isso, aquilo, o meu sininho bate na hora. Ih, passa. Nem estaciona, que a vaga aqui não é para você. Você sente na hora. Então aquilo, tá uma porcaria? Olha para dentro. Fala. E de fato, isso funciona na hora que você refaz a sua conexão interna, refaz a conexão com o seu coração, começa a se tratar verdadeiramente com amor, essa mágica é instantânea. É muito engraçado, porque vem um troço assim, e não, bate e volta. É igual quando abriu a geladeira, vou comer essa comida que está guardada aqui na geladeira. Abriu a geladeira, sentiu, não, comi essa comida, vai pro lixo, já passou do prazo dela aqui. E assim funciona, porque uma das coisas que é muito, que se fala muito é o eu tenho que, a nível de cuidado pessoal, né? Eu tenho que ter minha casa em ordem arrumada, eu tenho que tomar as vitaminas, eu tenho que fazer exercício físico, eu tenho que meditar, eu tenho que lavar meu cabelo, eu tenho que fazer um almoço saudável, eu tenho que... Quando você vem, isso tudo você tem que realmente, né? É legal você fazer exercício, você lavar seu cabelo, você se alimentar de forma saudável, tomar as vitaminas e por aí vai. Só que quando isso vem do espaço eu tenho que, porque só tá vindo de um espaço racional, de não, então eu tenho que me manter saudável e tal, e aí eu tenho que fazer isso tudo. Quando tá vindo de um espaço racional, vira um peso. Quando tá vindo do espaço de conexão com o coração e amor incondicional,
o amor, o único amor que existe, que é o amor que floresce de dentro de você, quando vem desse espaço, o isso tudo, meditar, lavar o cabelo, fazer a comida saudável, tomar a vitamina, limpar a casa, vem como forma de prazer, como forma de alegria. Ai, que legal! Chegou a minha hora de meditar agora. Que legal que domingo agora, dia 30 de abril, às 10 horas da manhã, eu vou ter um grupo de meditação. Tá entendendo? É muito mais o espaço interno que você se encontra do que efetivamente o que está do lado de fora. Ana, tinha na época que eu fui para a Índia, né? Era engraçado você falar esse troço, que eu me lembrei, realmente engraçado. Não é o que, é o como. A gente tinha uma história lá que chamava Work Meditation, meditação no trabalho. E era engraçado porque assim, a primeira vez que eu fui ajudar a colocar as capas nos livros. Gente, tem coisa mais chata do que fazer isso? Só que aquela coisa, quando você faz isso meditativamente, de repente você se dá conta que algo muda. É bizarro, porque não é o quê, é o como. É aquilo, se eu estou lavando o banheiro pau da vida, isso é uma história. Mas se de repente eu olhar e vou dizer, gente, meu banheiro vai ficar limpinho. Mudou tudo. E é com isso que você começa a resgatar. Oi. Recebi um recadinho assim, seu vídeo foi encerrado. Desculpe. Oi, então tá. Então vamos continuar. Vamos continuar e depois a gente bota a parte 1 e 2 para finalizar. E você estava falando que quando a gente A importância. começa a conectar desse espaço, você começa a resgatar. Aí pronto, foi a hora que falhou. Você começa a resgatar a tua capacidade de crescer. O desenvolvimento vem a partir dessa tentativa, erro, acerto, o aprendizado depende disso. Então, aquilo é que nem apurar sabor, apurar a sensação de toque, apurar o cheiro. Outro dia eu estava conversando com a Ana Paula. Gente, cada vez que eu saio na rua hoje, dependendo de onde eu vou, a quantidade de cheiro que vem para mim, me leva para a infância, me leva para 6 meses atrás, me lembra do fulano. Esses inputs todos, eles vão te reconectando por dentro, fazendo você ficar maior. Você vai percebendo a quantidade imensa de ferramentas, de poderes, de dons que tem aqui dentro. E até de fracassos, de erros, disso, aquilo, mas são coisas que você vai percebendo que elas podem se modificar na medida que você vai se construindo. Mas para construir, você tem que viver. Você tem realmente que estar presente no que você faz. E no fim das contas, hoje de manhã eu estava conversando com a Ana e a gente está percebendo isso com cada vez mais clareza. Grande parte das dores do corpo acontecem por quê? Porque a gente não dá vazão à imensa energia que tem dentro. Por que a gente vai ficando infeliz? Porque a gente não desperta a criatividade dentro da gente. Essas coisas todas é como se o sistema fosse ficando cada vez mais miserável, cada vez menos sem nutrição. Ou melhor, com menos nutrição. Ou sem nutrição total. Para ser diferente, você tem que fazer um movimento. Não, e ninguém pode fazer isso por você. A meditação ativa, uma das coisas que eu gosto demais na meditação ativa, é que a estrutura faz você rapidamente perceber o nível de restrição energético-emocional em que você vive. E isso é um presente. Porque de repente você enxergar isso traz o entendimento óbvio de que não precisa ser assim. Você é muito maior do que isso. No decorrer dessa caminhada, o que a gente mais ouve recorrentemente, gente, eu não sabia que era possível trabalhar nesse nível de energia. Eu não sabia que o corpo era capaz disso. Gente, a gente não usa 1% do que a gente pode. Assim, o que você acha que é capaz? Ih!
E é um trabalho que não acaba, né? A gente tá nisso aqui, eu tô há mais de 20 anos nisso, a Dani tá há mais de 30 anos, e a gente continua descobrindo possibilidades. É realmente incrível. E gostamos cada vez mais, porque, gente, fala sério, quem não gosta de ficar de barriguinha cheia? Então, aquilo, eu vou parar de meditar e ficar com a minha barriguinha vazia? Quero ficar sempre com essa sensação de preenchimento. Não é por obrigação, não é para ficar, para resolver problema. Hoje eu faço por nutrição, hoje a Ana faz por alegria. E aí você vê onde está a fonte. A fonte tem que estar dentro. Isso é o óbvio. Você sente dentro. Você reage dentro. A tua vida acontece dentro. Então a fonte tem que estar dentro. Quando você resgata isso, gente, busca informação. Eu fico vendo a história das megas maratonas, que são lá de 500 quilômetros. Isso foi uma coisa que me impressionou muito, porque, gente, eu pensar em correr 1 quilômetro, eu já fico com asfixia. Imagina 500 quilômetros. E ninguém faz isso, sabe, na boa. E aí você olha e você diz, gente, como que você consegue depreender um sistema que consegue isso numa boa? Ontem mesmo eu vi um vídeo de uma senhora que completou uma maratona de 90 e tantos anos. Eu falei, gente, e as pessoas dizem, mas a idade isso, a idade aquilo. Uma hora a gente tem que acordar e dizer, essa narrativa só faz me manter pequena. Não é real. A gente não tem noção da capacidade que a gente tem. Nenhuma. E aí, se você não desenvolve capacidade, você sempre vai se sentir inadequado. Bom, acho que deu, né? Galera, quem quiser sempre mandar perguntas, vai contar seu caso, o que está acontecendo com você, como é que tá, se quer perguntar alguma coisa para Dani, que é terapeuta, vir aqui responder. Pode enviar por mensagem, a gente sempre seleciona 1 ou 2 perguntas para trazer toda quinta-feira, meio-dia. E depois as lives a gente está deixando tudo salvo lá no canal do YouTube. Quem não está inscrito no nosso canal do YouTube, se inscreve e ativa o sininho lá para receber a notificação que toda vez que entrar um vídeo novo, você vai ser notificado, porque às vezes, se ficar esperando lá, vai passar o tempo e você não viu. Porque no Instagram tá horrível para assistir vídeo, né? Você não pode mais pausar, você não pode parar e depois voltar. Enfim, lá tá muito melhor. É isso. Então, galera, recapitulando aqui o tema da pergunta dessa live, que foi eu não consigo. A pergunta não, o tema da live, né? Que foi eu não consigo manter um relacionamento, ser feliz no relacionamento, não consigo fazer que esse negócio flua. Fico trocando, 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 trocando e sendo infeliz no meio do caminho, porque minha mãe fazia isso. Hora de abandonar o passado. E como que a gente abandona o passado? Refazendo a conexão interna. Para curar essas feridas que estão lá de trás. Mas eu não tenho ferida. Tá. Sem comentários. Se não tivesse, essa pergunta não acontecia. Enfim, é isso, galera. Beijos. E até semana que vem. Dani, quer colocar mais alguma coisa? Gente, aproveita o seguinte, tem um monte de gente que segue a gente com frequência, isso e aquilo. Então se pergunta, como eu estou me relacionando comigo? E será que no dia 30 eu vou estar presente na meditação? Qual a escolha que eu estou fazendo? Porque não é tempo, não é dinheiro. Domingo de manhã ninguém tem nada para fazer. E dinheiro não pode ser porque é grátis. Então o que me impede de parar para olhar para mim mesma? Fica aí o questionamento, né? Como eu estou me relacionando com a minha própria pessoa? E o convite está feito. Né? Se eu puder responder isso lá no dia 30 pessoalmente, eu agradeço. Ok. Gente, um beijo. E live no Instagram toda terça e quinta, meio-dia. Estamos aqui, tá bom? Um beijo e até semana que vem. Tchau.